História de hoje. O filho que nunca abandonou. Gabriel cresceu em um lar simples, no interior do Brasil. Filho único, desde cedo aprendeu que a vida não era feita de facilidades. Sua mãe, Dona Helena, era costureira, uma mulher de mãos calejadas e olhar firme que sustentava a casa sozinha desde que o marido os abandonara quando Gabriel ainda era uma criança pequena. Para ele, a figura paterna era apenas uma lembrança difusa de vozes elevadas e portas batendo. O que realmente ficou marcado foi a presença constante da mãe, que nunca deixou faltar comida no prato, mesmo quando o prato era apenas arroz com feijão e um ovo frito dividido entre os dois. Gabriel cresceu observando a mãe costurar até altas horas da noite. O som da máquina de costura era como uma batida constante que embalava a infância de Gabriel. Cada ponto no tecido era também um ponto no tecido da vida, costurado com amor e sacrifício. Ele aprendeu muito cedo que nada vinha fácil. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Gabriel frequentemente ajudava a mãe a separar linhas, organizar tecidos, levar encomendas. Era uma infância curta, mas marcada por responsabilidade e uma admiração profunda por aquela mulher que parecia mover o mundo sozinha. Na adolescência, Gabriel começou a trabalhar em um mercadinho do bairro, carregando caixas, limpando prateleiras e, mais tarde, atendendo clientes. O salário era baixo, mas cada centavo que ele recebia ajudava a aliviar um pouco o peso nos ombros da mãe. Ele tinha um sonho: cursar faculdade, talvez engenharia, ou quem sabe administração. Queria oferecer uma vida diferente para Dona Helena, provar a ela que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Mas a vida não costuma seguir os planos que traçamos no papel. Quando Gabriel tinha 19 anos, ainda sonhando com o vestibular, Dona Helena começou a apresentar sinais de cansaço excessivo. As dores que antes ela atribuía à postura de costurar horas seguidas foram se intensificando. Vieram as tonturas, as febres inexplicáveis, a fraqueza que a impedia de levantar-se da cama em alguns dias. Depois de muitos exames, o diagnóstico caiu sobre eles como um peso insuportável. Dona Helena tinha uma doença degenerativa. Não seria fulminante, mas progressiva. A cada ano, sua autonomia seria menor. Naquele instante, Gabriel sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Diante dele estava uma encruzilhada: seguir com seus sonhos e tentar construir o futuro que sempre desejou, ou permanecer ao lado da mãe, cuidando dela como ela cuidara dele a vida inteira. O coração não deixou espaço para dúvidas. Gabriel sabia qual seria sua escolha. Decidiu que não abandonaria sua mãe nem por um segundo. Deixou os estudos em segundo plano, trabalhando em 2 empregos, o mercadinho de manhã e como ajudante de pedreiro à tarde. À noite, voltava para casa e assumia os cuidados da mãe. Preparava refeições simples, ajudava-a a se locomover, ajeitava travesseiros para que ela tivesse mais conforto. Quando as mãos dela já não conseguiam mais segurar uma agulha, Gabriel aprendeu a usar a máquina de costura. Com dificuldade, mas também com determinação, ele continuou entregando encomendas em nome dela, como se ainda fosse a velha Dona Helena costurando vestidos e consertando roupas. O bairro observava em silêncio a devoção daquele filho. Muitos diziam que era exagero, que ele estava desperdiçando a própria juventude. Outros, em tom de pena, comentavam que era uma vida perdida. Mas para Gabriel, nada parecia mais certo do que estar ao lado da mãe. Certa vez, um amigo de infância, ao vê-lo empurrando a cadeira de rodas de Dona Helena, perguntou: "Cara, você nunca pensou em sair daqui? Tentar a vida em outra cidade, ir atrás dos seus sonhos?" Gabriel respirou fundo, olhou para a mãe, frágil, mas sorridente ao lado dele, e respondeu: "Meus sonhos estão aqui." Essa resposta se tornaria o lema da sua vida. Conforme os anos avançavam, as dificuldades aumentavam. O corpo de Dona Helena enfraquecia, exigindo mais cuidados, mais paciência, mais amor. Gabriel, por sua vez,
amadurecia de uma forma diferente, moldado não por conquistas materiais, mas pela profundidade da sua entrega. Era um cotidiano invisível, feito de pequenas renúncias e grandes gestos. Um cotidiano que quase ninguém via, mas que revelava silenciosamente o tamanho da sua coragem. Os anos passavam, e cada dia parecia mais um teste de resistência para Gabriel. O corpo jovem e forte era exigido ao limite. Trabalhava pesado, às vezes sem tempo sequer para se alimentar direito. E quando voltava para casa, cansado, ainda tinha diante de si a maior das responsabilidades: cuidar da mãe. Dona Helena já não conseguia mais caminhar sozinha. O simples ato de se levantar exigia que Gabriel a carregasse nos braços, como quando ele era criança e ela o pegava para colocá-lo na cama. Agora, os papéis se inverteram. Era ele quem a envolvia com delicadeza, depositando-a cuidadosamente na cadeira de rodas ou acomodando-a no sofá. As contas se acumulavam. Os remédios eram caros, os exames frequentes. Por mais que ele trabalhasse, parecia sempre insuficiente. Houve momentos em que o desespero quase falou mais alto. Em certa noite, ao abrir a gaveta da cozinha e perceber que havia apenas arroz e óleo para cozinhar, Gabriel sentou-se à mesa, passou as mãos pelo rosto e deixou que as lágrimas corressem. Era como se o mundo o empurrasse para o abismo. Mas então ouviu a voz fraca da mãe, vinda do quarto. "Filho, está tudo bem?" Ele respirou fundo, enxugou as lágrimas rapidamente e respondeu, forçando firmeza na voz. "Está sim, mãe." Só estava cansado. Amanhã vai ser um dia melhor. E assim foi, inúmeras vezes. A cada dificuldade, Gabriel escolhia resistir. Não porque não tivesse vontade de desistir, mas porque, no fundo, sabia que sua mãe dependia inteiramente dele. Na juventude, Gabriel sonhava em ser técnico em enfermagem. Achava que, dessa forma, poderia trabalhar em hospitais, ter estabilidade, talvez até ajudar a mãe com o conhecimento que adquirisse. Chegou a se inscrever em um curso noturno, mas logo percebeu que não teria como continuar. O horário batia de frente com os plantões extras no depósito, e as mensalidades pesavam no bolso. Mais uma vez, abriu mão de seus sonhos, não com revolta, mas com resignação. Para ele, não fazia sentido escolher seu futuro, se isso significasse deixar a mãe sem cuidados no presente. Gabriel também enfrentava olhares de julgamento. Alguns vizinhos cochichavam pelas esquinas. "Esse rapaz nunca vai ter família, vive grudado na mãe. Deve ser um fracassado, não arruma mulher porque não larga da barra da saia dela." Eram comentários cruéis que ele ouvia calado. Em certas noites, deitado em seu colchão simples, refletia: será que estou errado? Será que deveria pensar em mim, buscar minha vida? Mas bastava ouvir a tosse fraca de Helena ou o gemido de dor que ela soltava enquanto dormia para que a dúvida se desfizesse. Ele sabia, com toda a certeza, que seu lugar era ali. Foi nesse período que conheceu Clara, uma jovem que trabalhava na farmácia da esquina. Sempre sorridente, ela o atendia com gentileza quando ele comprava os remédios da mãe. Com o tempo, começou a notar o olhar cansado dele, o modo como contava as moedas para pagar. Certa vez, enquanto embalava uma caixa de comprimidos, perguntou: "Você sempre compra os mesmos remédios? É para alguém da família?" Gabriel hesitou, mas respondeu: "É para minha mãe. Ela está doente, já não pode trabalhar." Clara ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse com um tom de admiração: "É raro ver alguém tão dedicado. A maioria das pessoas reclama de cuidar dos outros. Você parece carregar isso com amor." Essas palavras simples mexeram com Gabriel. Não estava acostumado a receber reconhecimento. Pela primeira vez, alguém via o que ele fazia não como um fardo, mas como um gesto de grandeza. Apesar de toda a dedicação, a saúde de Helena piorava. Chegaram os dias de internações longas, madrugadas em claro, exames que exigiam viagens para cidades vizinhas. Gabriel não tinha carro e muitas vezes precisou levar a mãe de ônibus, equilibrando-a no colo para que não sofresse com os solavancos da estrada.
Foi durante uma dessas viagens que o corpo dele cedeu. Desmaiou de exaustão, ainda dentro do hospital, logo após conseguir uma vaga para a mãe. Quando acordou, estava em uma maca, com Clara ao lado. Ela havia sido chamada às pressas por uma amiga enfermeira. "Você não pode continuar assim, Gabriel", disse ela, segurando sua mão. "Se você cair, quem vai cuidar dela?" Essas palavras ecoaram em sua mente. Pela primeira vez, ele percebeu que não bastava apenas resistir. Era preciso também cuidar de si. Clara passou a se aproximar cada vez mais, oferecendo ajuda, trazendo marmitas, às vezes se oferecendo para ficar algumas horas com Helena para que Gabriel pudesse descansar. Ele, no entanto, sentia culpa. Achava que ao aceitar a ajuda ou se permitir sentir algo por Clara, estaria traindo a mãe. Certa noite, Helena chamou o filho para perto e com um olhar firme disse: "Meu filho, eu sei que você se priva de tudo por mim, mas você também precisa viver. Não quero que, quando eu partir, reste só um homem cansado e sem sonhos." As palavras da mãe foram como um soco no coração. Gabriel chorou como não fazia desde criança, abraçando-a. Percebeu que a luta dele não precisava ser solitária. Com o apoio de Clara, Gabriel conseguiu reorganizar parte da rotina. Ainda assim, a vida não deixou de ser dura. As dívidas cresciam. Os médicos não davam muitas esperanças para a recuperação de Helena. A cada consulta, um peso novo se somava aos ombros dele. Mas havia algo diferente agora. Ele não estava completamente sozinho. Clara lhe dava forças, e a própria mãe, mesmo frágil, repetia: "Você é o filho que nunca me abandonou." Isso já é a maior vitória que uma mãe pode ter. E foi assim, entre lágrimas, noites em claro e pequenos gestos de esperança, que Gabriel seguiu, sem imaginar que o destino ainda lhe reservaria provações maiores e também uma reviravolta inesperada. O inverno chegou rigoroso. Helena já não conseguia se levantar da cama. Seu corpo frágil parecia se apagar aos poucos, como uma vela consumida pelo tempo. Gabriel estava sempre ao lado, ajeitando os travesseiros, oferecendo água, segurando sua mão. Numa madrugada silenciosa, Helena chamou o filho com um fio de voz. "Gabriel, eu não tenho medo de ir. O que me preocupa é você." Ele tentou sorrir, mas as lágrimas escorriam. "Não fala assim, mãe." Ela apertou a mão dele com a pouca força que restava. "Você já me deu mais do que eu sonhei. Foi meu braço, minhas pernas, minha esperança. Não se culpe. Quando eu partir, viva por nós dois." Naquela noite, Helena se despediu em paz. Gabriel, dilacerado, sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Passou dias sem rumo, vagando entre o silêncio da casa vazia e a dor que parecia infinita. Nos meses seguintes, o vazio foi insuportável. Ele acordava cedo por hábito, mas não havia mais remédios para organizar, nem café para preparar para a mãe. O silêncio das paredes gritava. Chegou a pensar em desistir de tudo, entregar-se à apatia. A vida parecia ter perdido o sentido. Foi então que Clara reapareceu, não com palavras de consolo fáceis, mas com presença. Eu não vou embora, Gabriel. Eu sei que a dor é imensa. Mas lembra do que sua mãe pediu? Que você vivesse." Essas palavras foram como uma fagulha acendendo no coração dele. Certa manhã, Gabriel foi chamado ao cartório. Achou estranho, pois sabia que a mãe não possuía bens significativos. Mas lá descobriu que Helena, em segredo, havia guardado economias de anos em uma caderneta de poupança. Era pouco, mas suficiente para dar a ele uma chance de recomeçar. Junto do dinheiro, havia uma carta escrita à mão. "Meu filho, este é o fruto de pequenos sacrifícios. Sempre pensei que um dia você precisaria de um empurrão para acreditar que também merece viver. Use isso para seguir seus sonhos. Nunca esqueça, você é minha maior vitória." Gabriel chorou copiosamente. Aquele gesto mostrou que, mesmo em sua fragilidade, a mãe ainda pensava em seu futuro. Com incentivo de Clara, ele decidiu retomar o curso técnico que havia abandonado na juventude. Trabalhava de dia, estudava à noite. Não foi fácil.
Tinha dificuldades em acompanhar os colegas mais jovens e muitas vezes pensava em desistir. Mas cada vez que fechava os olhos, via o sorriso de sua mãe e lembrava das palavras dela. Viva por nós dois. Aos poucos, foi avançando. Formou-se com orgulho e conseguiu um emprego em um hospital local. Gabriel tornou-se conhecido entre colegas de trabalho como um profissional incansável e empático. Não havia paciente que ele não tratasse com dedicação. Talvez porque em cada olhar sofrido ele lembrasse da própria mãe e da luta que travaram juntos. E quando, anos depois, Clara deu à luz a uma menina, ele olhou para a filha e prometeu em silêncio: você vai ouvir muitas histórias da sua avó. Porque se hoje eu estou aqui, foi graças ao amor dela. Gabriel não ficou rico, não construiu impérios, mas sua história tornou-se um exemplo vivo de amor, dedicação e superação. Era de fato um herói anônimo. Porque, em um mundo em que tantos abandonam, ele foi o filho que nunca soltou a mão da mãe. E no coração de todos que o conheceram ficou a certeza: às vezes, a maior grandeza está na simplicidade de permanecer. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.